bem? Sejam bem-vindas. Tô fazendo essa live que me pediram lá pra gente tratar de, como fala? De assuntos pertinentes aos estudos em casa, né? Muito bom. Vamos dar mais uns minutinhos pra ver se alguém mais tá entrando e a gente aborda um pouquinho esse assunto. Alicinha, Plícia, Adriana, vocês já são organistas? Vocês são estudantes? Me conta aqui um pouquinho. O que vocês são? Vitória aqui também, muito bom. Então, gente, hoje eu quero falar sobre os estudos. Algumas pessoas me perguntaram, né, como que a gente podia melhorar os estudos em casa. Na verdade, quando eu falo essa questão de estudar, é uma questão de ter estratégia mesmo, para que a gente consiga ganhar tempo. Se a gente estudar errado, a gente vai para aula e não consegue ganhar, pode estudar, por exemplo, não ir muito bem e vai acabar tendo que repetir a lição. A Adriana de organista. Por exemplo, organistas aqui, quem já é organista, se vocês puderem me falar aqui se são organistas ou estudantes. Adriana, por exemplo, você estudou o Inário 5 quando mudou, bem certinho assim, ou só começou a tocar no culto? Que, no geral, eu conheço bastante gente que simplesmente começou a estudar no culto e aí foi pegando aos poucos, né, o Inário. Então, legal, é instrutora, ótimo. Eu vou falar aqui um pouquinho como que eu indico que a gente estude, tá? Então é o seguinte, quando eu vou estudar, eu gosto de estudar por partes. Então eu falei primeira coisa, em tempo e segunda coisa, em partitura. Então, em questão de tempo, eu falei um pouco sobre a técnica Pomodoro. O que é isso? Separar o estudo em pequenos porções, não, em pequenos pedaços, assim, de 25 minutos. O Pomodoro tem 25 minutos, depois vocês podem ler. É uma técnica comprovada de foco, tá? Então, vocês colocam lá 25 minutos, põe um timer. Eu tenho o meu timer, que tá ali na minha mesa de estudo. Eu tenho um timerzinho, eu ponho 25 minutos, aí você pausa 5, volta 25 minutos, pausa 5 e assim por diante. Até completar 4 vezes. Quando completar 4, e aí você pode fazer uma pausa maior, de meia hora, 1 hora. Eu às vezes não faço até completar 2 horas, mas eu uso porque às vezes a gente fala assim, nossa, eu preciso estudar 1 hora por dia, 2 horas por dia. E não temos tempo, né? Então, 25 minutos é mais fácil. Por exemplo, eu gosto de acordar e já fazer essas tarefas que eu preciso antes de trabalhar, se possível, né? Então, muitas vezes, antes de tomar café, eu já estudo. Às vezes eu tô no piano, às vezes eu tô fazendo os meus estudos mesmo. Oi, Adriana, bom ter você aqui. Então, às vezes eu tô aqui nos estudos mesmo, antes de tomar café, já cumpri 25 minutos. E depois eu posso até tomar café, faço mais 25. Eu adapto da minha forma, né? Tem a fórmula lá, tem o Pomodoro e tem o meu jeito do Pomodoro. Então, isso é uma forma da gente conseguir enxergar o tempo que a gente tem. Quantas vezes eu não fiz 25 minutos durante 4 vezes, sabe? 5 vezes durante o dia. De repente, estudei ali por 1 hora, por exemplo, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar desse jeito, né? 2 horas. Gente, é muito difícil separar 2 horas, tá? Eu falo assim, na correria, né? Às vezes é um pouquinho difícil. Oi, Leia, amém. Bom você aqui também, muito feliz. Então, até aqui, em questão do Pomodoro, quanto tempo vocês estudam? Independente se é instrutora ou organista, queria que vocês me falassem quanto tempo vocês estudam por dia. Porque eu vou falar alguma coisa relacionada a isso, como que eu organizo o tempo de estudo, né? Não só o Pomodoro, mas também o que fazer nesse tempo, porque 25 minutos tem que ser bem utilizado. Como no meu caso eu estudo piano, então o meu tempo, as minhas músicas, por exemplo,
Se eu falar assim, vou estudar 25 minutos, gente, é um trechinho desse tamanho, né? Então, às vezes eu pego uma música a cada 25 minutos, mas meu repertório também é bem menor. Pra quem tá passando hino, tem 5, 10 hinos às vezes por semana, tem bastante lição, e tem escala, e tem MTS. Então, assim, precisa de tempo. Isso aqui não é mágica, né? Estudar 25 minutos não é mágica. Né? Falar assim, nossa, 25 minutos resolvem todos os meus problemas, eu não preciso estudar mais? Não é isso. Esses 25 minutos são pra você ter foco, sem celular, sem nada, sabe? Estuda 25 minutos, para 5, volta mais 25. Gente, 25 não é nada. Tenho certeza que vocês vão falar assim, nossa, mas já acabou. Quando consigo estudar durante a semana, eu pratico em média de 40 minutos. Legal, muito bem. Vou esperar as demais escreverem e aí eu vou ver a média de tempo que vocês estudam. Então, assim, a conscientização dos 25 minutos, você pensa assim, 25 minutos sem olhar meu celular. Será que eu consigo? Consegue, gente, vocês conseguem. E aí depois, como falei, vocês vão perceber que passa. Quantas vezes eu toquei 25 minutos e emendei e fiz mais 25 e mais 25, às vezes sem parar, ou no mesmo estudo, porque eu tava ali empenhada. Mas agora se a gente coloca na mente, minha instrutora disse que eu preciso estudar 2 horas por dia. Gente, fica mais difícil, porque parece muito tempo. Olha, 40 minutos de estudo, dá pra fazer bastante coisa. Você pode tanto fazer corrido, eu acho que 40 minutos dá pra fazer corrido. E depois, no decorrer do dia, se você tiver mais uma brechinha ali de 25 minutos, que é nadinha, gente, é nadinha, também vocês podem incluir. Vamos supor que seja 40 minutos para um programa da congregação, por exemplo. E você tem que fazer 5 hinos, tá? Então, por exemplo, 40 minutos por dia e você tem 5 hinos para fazer. O que eu faria? Estudaria partes dos hinos, tá? Léa, eu já vou comentar o seu caso porque você tem mais tempo, tá? Então, por exemplo, 40 minutos por dia, 5 hinos. Não escolha um hino por dia, porque às vezes vocês vão precisar, tá? Tô falando em todos os pontos aqui. A organista que vai pegar o inário 5 agora do início vai precisar desse tempo, tá? E também quem tá começando mais ainda. Então, o que vocês vão fazer? Não peguem uma coisa por dia. Peguem um pouco de cada coisa por dia. Vocês podem pegar, por exemplo, a introdução de todos os hinos. Então hoje eu vou gastar 40 minutos e eu vou estudar a introdução de todos os hinos, tá? Tem aqui, quem conhece os 7 passos que eu falo para estudar sobre hinos ou métodos com pedaleira, para praticar. Vou deixar vocês falarem se vocês conhecem os meus 7 passos para estudar uma peça de órgão, né, que tem a pedaleira. Me fala, joga aqui, sim ou não? E vou falando da Leia aqui. No dia de estudo, em média, uns 3 períodos de 50 minutos. Isso é excelente. Isso é excelente, né? É o ideal. A gente tem que colocar muito tempo, gente, pra estudar. Não tem milagre, não tem nada do tipo... eu vou meia hora por dia, vai ser maravilhosa. Ou fazendo uma partezinha do Pomodoro de 25 minutos. Não, não dá. E aí você pega, por exemplo, 3 tempos de 50 minutos, dá pra fazer muita coisa. Eu acredito que você deve conseguir passar todo o seu programa todos os dias, né? Porque é basicamente 3 vezes o período da sua aula, né? Amém, Joselaine, que bom ter você aqui. Estamos falando sobre estudos. Legal que a Tânia escreveu aqui. Exatamente, Tânia, né? Isso, bonitinha. Então vamos falar assim, os 7 passos para você estudar uma peça, tá? Então vamos supor, você vai pegar a introdução de um hino. Você estuda só a introdução. Mão direita, depois mão esquerda, depois pedaleira. Só isso. Depois, mão direita com a pedaleira, mão esquerda com a pedaleira e as mãos sem a pedaleira. E por último, tudo junto. Só que tudo isso só na introdução. Resolve, deixa a introdução um brinco. Porque quando eu toco o comecinho do... Deixa eu pegar meu inário aqui, gente, porque eu não sei por que eu não trouxe. Peraí.
E os métodos também. Eu tinha tirado eles daqui. Então, por exemplo, quando a gente estuda só um trecho, joguei um hino aqui. Eu sei que provavelmente vai aparecer espelhado pra vocês, tá? Mas, enfim. Então você vai estudar esse hino, a introdução dele vai até aqui. Se você toca ele, tudo mão direita, e vem, e depois vai tocar a mão esquerda, e vem. Quando você for juntar, você já nem lembra mais aqui do tenor, não lembra do dedilhado soprano. Agora, quando você toca só isso daqui, esse hino tem uma respiração no meio. Poderia ainda ser. Esse aqui é 135. Abrir aleatoriamente. Você poderia estudar só até a respiração ou um sistema completo, né? Que é a respiração grande. Quando você faz isso aqui, eu tenho alunos que chegam a decorar de tanto estudar, tá? Exatamente porque tem uma estratégia. Então, muito isso. Resolveu tudo isso aqui do hino hoje, eu passaria pro próximo hino, tá? E aí amanhã eu volto, toco aqui pra ver como que tá. E aí, venho pro próximo. Tudo isso vai dar pra vocês um conceito de leitura melhor. A gente não precisa fazer tudo. Você tem uma semana pra estudar. Pra que hoje eu tenho que fazer tudo? E também estudar inteiro, mão direita. Por exemplo, minhas alunas fazem leitura mão direita na aula, mão esquerda na aula, pra ver se tem dúvida. Mas na hora de estudar, o ideal é estudar frase por frase, tá? Então, vamos supor, tem 5 hinos hoje? Faz 5 introduções. Tá? Você vai gastar 10 minutinhos para cada uma, por exemplo, se for tudo bem e não tiver dúvida, aí você vai ter que usar 50 minutos, talvez 40 não dê. E aí você vai para um próximo hino, por exemplo, esse aqui é um 4x4 em Fá maior. Aí, de repente, eu tenho que tocar esse aqui, já é um anacruze, Mi bemol maior, né? Quer dizer, é um outro tipo de contagem, porque em anacruze ainda assim é um 4x4, outra tonalidade. Então, por isso que é importante você pegar diversas coisas, para que você leia partitura diferente, conte de forma diferente, esteja na tonalidade diferente. Se você ficar hoje só num hino e amanhã só em outro, isso aqui vai se perder. Se você pegar um pouquinho da ideia de cada um, vai ser mais fácil, tudo bem? Deixa eu parar aqui para dar uma lida do que vocês escreveram. A Leia escreveu, agora eu estou bem focada nos novos métodos, para ter base para passar para as alunas, perfeito. Estou gostando de suas dicas, vou me esforçar mais. Muito bem, fico feliz. Então, assim, isso, gente, é real o que eu passo para as minhas alunas estudarem, tá? Dessa forma, um pedacinho por vez e vocês vão melhor. Então, quer dizer, 10 minutinhos por dia, 50 minutos, você fez 5 hinos, né? 50 minutinhos. Conseguindo estudar mais, gente, é a mesma coisa para os métodos, tá? Então, você vai lá, por exemplo, vou pegar lição... Abrir aqui, gente, estudo 13, tá? Ele tem bastante respirações. O que vocês podem fazer? Vai até a respiração, mão direita, mão esquerda, pedaleira, mão direita com a pedaleira, mão esquerda com a pedaleira, as duas mãos sem pedaleira e no final a pedaleira, tá? Com a pedaleira. Porque dessa forma vocês vão dominar aquele trecho. E eu não sei, alguém já viu meus vídeos de GTV analisando? Eu analisei 2 músicas do Bug Miller, eu analisei a 30 do volume 1, o estudo 30 do volume 1. Vocês viram essas análises de partitura que eu já postei? Coloca aqui, joga aqui um sim ou não. Ah, que bom, Leia, eu fico muito feliz. É bom você colocar essa organização na rotina, porque você vai... Quando eu digo que é mais eficiência, você ter foco num trecho vai ser melhor do que você ficar ali estudando e repetindo, e looping, e não resolve, tá? E quanto mais você varia de uma lição para outra, você vai desenvolvendo a sua leitura, tá? Exemplo, eu não tenho medo de uma introdução na igreja, né? Eu não sei, alguém tem problema aqui? Um medinho de dar introdução, não sei no que vai ser? Como que vocês estão? Por quê? O que acontece? A gente chega lá e fala assim, não sei qual que é o hino 70. Sério, gente, eu não sei qual que é o hino 70. Eu tô olhando aqui, chutei. Não sei qual que é o hino 70. Qual é a solução? Primeira coisa, gente, vocês sabem ler partitura. Sabem contar tempo, eu espero. Sabem a armadura de clave, quer dizer, vai saber se tem bemol, se tem sustenido e tudo mais. Então vocês vão ler. É só ler a partitura, eu não tenho que lembrar do hino. Por isso que é bom que num dia só você não fique memorizando o mesmo hino.
Lê um trechinho de cada um. A coisa mais maravilhosa é você abrir um hino e falar assim, vou tocar o coro. Quantas de vocês... Gente, vocês não estão me respondendo. Responde aqui, ó, pra gente conversar, tá? Quantas de vocês já pegaram o hino e falaram assim, vou tocar só do coro? Né? Isso é ler partitura, não preciso lembrar qual que é. Eu preciso olhar lá, só tem C mínima, tem mínima, é um 4x4, então a C mínima vai valer um tempo, estamos em Mi bemol maior. Acabou, gente. Vocês lêem partitura, por que tem que lembrar do hino? Essa é a questão, vocês não têm. Deixa eu voltar da análise aqui. Eu fiz uma análise então, das lições do Bug Miller, de algumas lições do volume 1 também. O que acontece? Tem lições que tem trechos iguais. Se você estuda muito bem o começo, você tem parte dela. Quem tiver com o livro, eu não sei. Eu tô com o livro 2 aqui, irmão, se for mais fácil. Me escolhem uma lição e eu analiso aqui pra vocês. Pra falar se tem alguma coisa igual ou não, tá? Me escolhe uma lição. Hino é difícil, gente, porque o hino ele vai repetir mais na volta, né? Mas tem hinos, por exemplo, que o primeiro e o segundo sistema, eles são parecidinhos, né? Isso. Essa questão de ficar nervosa nas introduções é exatamente isso que eu falei. Você pensa assim, por exemplo, tá? Eu sei ler. Então, se alguém fala assim, lê essa mensagem, eu estou lendo aqui. Né? Eu fico muito nervosa nas introduções. Eu estou lendo. Eu sei ler. Pensa que a gente tem que se treinar para conseguir ler partitura. E a hora que chegar na introdução, a gente toca o que está escrito. Eu não vejo como vocês podem ter mais medo disso, gente. Tá lá, certo? Então, a hora que vocês pegarem e treinem isso, e no aleatório, abriu, se dê 10 segundos para olhar e toca. Digo mais, toca o coro, troca direto o coro. Eu acho que é um bom treino. Vocês serão organistas mais confiantes e sem medo de introduções quando vocês começarem a ler partitura. Minhas alunas sabem uma das coisas que, assim, para quem já toca é mais difícil, né? Mas para as alunas que estão iniciantes já fica a dica. Minhas alunas sabem como eu trabalho. Eu não toco para as minhas alunas conhecerem a lição antes delas tocarem. Vamos estudar o estudo 21 do volume laranja. Maravilha, vai para casa, estuda e depois volta e a gente conversa. Porque elas têm que ler. Se eu começar a tocar para elas vão falar, a Iramar já mostrou o andamento, já mostrou a contagem, né? Aí fica muito fácil. Tanto que uma das coisas mais difíceis de ensinar é o inário. Porque a gente cresce ouvindo, já conhece todas as melodias. Então a gente fala, nossa, a aluna tá lá tocando tudo. Eu falo, lembrei qual é o hino. E daqui a pouco começa a achar as notas, certo? Então, para vocês conseguirem fazer introduções melhores, para vocês conseguirem ficar sem medo e tocar melhor, vocês precisam ler partitura, tá? Eu fico nervosa o hino inteiro. Então, outra coisa, a gente também perde medo, vergonha, se colocando em atividade, tá? Eu vou falar uma coisa aqui que eu já falei nos stories antes, só uma pequena história aqui pra vocês entenderem. Com a música, gente, eu não tenho problema, eu comecei a estudar com 5 anos. Quer dizer, eu acho que eu mal sabia escrever direito e ler, né, 6 anos ali alfabetizando, eu já tava tocando alguma coisa. Com 8 anos eu tocava na reunião de jovens, então assim, é a minha vida inteira. Não tem um momento que eu falo assim, nossa, eu senti. E criança é cara de pau, gente. Eu tinha 8 anos, tava tocando na igreja. Eu acho que, vocês imaginam que com 10 anos, eu acho que uns 10, ou 9, 10 anos, eu tava tocando em ensaio regional de igreja grande. Uma menina, você toquinha, eu sou pequena, pra quem não sabe. Eu era menorzinha ainda, eu tava num órgão de uma grande igreja, assim, ensaio regional. Então, assim, eu nunca tive medo de tocar. É claro, assim, órgão, né? Piano, às vezes dá, né? Porque eu tenho uma apresentação, uma música nova que eu tô estudando há pouco tempo, às vezes dá um friozinho na barriga. Como é que a gente melhora isso? Se colocando na situação. Quando a gente vai tocar, a gente tem um medo, é um hormônio ali que causa isso pra gente. Como que a gente vai controlar? Lendo o livro? Não. Você tem que se colocar naquela situação e controlar o medo.
Quem tá com medo de dirigir, vai ficar em casa esperando o medo passar? Não. Tem que dirigir e ir controlando. Eu já tive medo de dirigir. Mesma coisa. O que vocês podem fazer? Quando as pessoas... não vou nem perguntar que vocês não estão me respondendo. Vou colocar aqui. Vocês podem simplesmente colocar a câmera do lado do órgão e gravar um vídeo. Digo mais. Abram uma live e começa a tocar hino. Fala assim, pessoal, chama uns hinos. Já sou organista. Chama uns hinos pra mim. Porque esse aleatório, você não saber que hino que vai ser... eu falava pra algumas alunas minhas colocarem lá no Google um sorteio de números de 1 a 480 e colocar lá, chama o número, 230, abre e toca, sabe? Mas abre uma live, vai ter pessoas ali, elas vão pedir um hino. Isso vai ter aquela compromisso de tocar aquele hino com a pessoa. Faz isso, gente. Hoje em dia é facinho abrir uma live aqui, grava você tocando. Vocês não têm ideia do como que é gravar. Às vezes eu tô tocando aqui lindamente, aí eu clico lá, deixa eu gravar esse hino. Aí erra, aí esquece, aí sai do andamento, certo? Então, colocar. Mas por fim, eu não contei a minha história, né? Eu gosto de inglês, esse é o meu hobby atual, né? Eu trabalho com música, vivo de música, então esse não é o meu hobby, é o que eu escolhi pra viver. E inglês é meu hobby e eu tenho estudado muito mais desde a pandemia. Então eu consegui fazer cursos intensivos durante esse ano e tudo mais. E eu pensei, ok, mas e aqui? Como que eu vou saber se tá bom ou se não tá bom? Se eu tô falando bem, né? E aí, gente, eu entrei num trabalho voluntário, tá? Meu Deus, acho que é o estado da Califórnia, lá nos Estados Unidos. E eu faço atendimento por telefone para conversar com idosos. Né? Eles têm um programa lá que quando eles estão muito sozinhos, eles podem ligar e conversar com algumas pessoas. E eu sou uma voluntária e eu atendo o telefone e converso com eles. E assim, essa validação deles me entenderem, né? Eu consegui falar com eles. Gente, é um tremendo nervoso falar com eles, não é fácil, né? E eu tô indo super bem, graças a Deus. Me mantenho nesse projeto voluntário. Exatamente para treinar, gente, eu não tô ganhando nada com isso, é uma oportunidade de eu aprender e colocar em prática. Quer dizer, eu não sei falar inglês? Ok, então vai lá e faz. Eu pergunto pra vocês são organistas. Organista não pode ter medo, entendeu? Então vamos lá, já sou organista de culto de jovens, coloca lá, gente, abre uma live, peçam hinos do 431 ao 480 pra mim. Sou organista de culto oficial, peça qualquer hino. Abre live lá, hoje eu vou tocar 5 hinos que vocês pedirem, tá? Se coloquem nessa situação. Vocês acham que eu falo aqui bem desde quando? Há pouco tempo. Tem 1 ano que eu tô aqui no Instagram. Primeira live, meu Deus, a segunda. Eu fiz muitas lives. Então todas, ou a maioria, tá salva aqui no IGTV, tá? Desde o início do ano, eu parei de fazer mais ou menos na metade do ano, fiz todo o primeiro semestre. E, gente, hoje eu tô muito melhor pra conversar com vocês, porque eu entendo que vocês querem também, consigo trazer conteúdo. Mas é isso. Será que no começo eu falava bem? Então, querem ser melhor? Precisa praticar. E não é praticar. Por exemplo, vou tocar no culto semana que vem, então eu vou tocar sozinha todos os hinos. Isso vai te ajudar a ir tocar melhor, o que eu acho que é essencial, é obrigatório fazer isso. Mas se você é nervosa na hora, você precisa controlar o nervosismo. E isso você só vai saber quando você vai sentir aquilo, quando você estiver naquela situação, tá? Exemplo, chama a família. Uma vez eu fui fazer um recital de piano num museu, e antes do recital, eu fiz ele inteiro em casa pra minha família, do início ao fim. Falei, gente, senta aí no sofá, vocês vão bater palma, eu vou tocar, vou falar das peças igualzinho eu vou fazer no recital. E eles ouviram tudo, tá? Então é isso. Pede, família, chama um hino aí. Quanto mais aleatório, melhor. Não quer dizer que vocês não tenham que estudar. Estudar é uma coisa, mas se colocar nessa questão é outra. Vamos lá, vocês escolheram alguma lição do livro? Pergunta alguma coisa. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando, se eu tô falando muito rápido. Me fala se tá bom, gente. Tá tudo bem, gente? Não sei se tá tudo bem. Se alguém tiver uma pergunta, estou aqui falando. Me fala se vocês entenderam do Pomodoro, de como tocar a peça por partes e essa questão de
se colocar. Tem uma coisa em inglês, quem fala na verdade eu acho que é o Thiago Nigro, lá de finanças, que ele fala skin the game, que é colocar a pele em risco, tá? Então, é o que eu faço com inglês, né? Gente, eu tô indo lá falar inglês, pessoal, imagina, não tem outra escapatória, né? Quando eu abro uma live, gente, é um compromisso. Ontem à noite eu abri uma live. Alguém daqui tava na live de ontem à noite que eu abri tocando? Cadê o sim ou não, gente? Então, ontem mesmo era um outro trabalho voluntário, mas aí eu juntei inglês com piano. Ai, que bom, Adriano. Que bom que você tá gostando. Ontem à noite eu fiz uma live, era tipo um recital de música brasileira que eu fiz para um pessoal de uma cidade do Canadá. É um centro comunitário, eu também me inscrevi para isso. Aí lá no caso não era atender, também é uma... Como fala? É um centro comunitário também que presta serviços para idosos e eles têm alguns concertos e atividades. E aí eu me inscrevi para tocar música brasileira para eles. E aí eu pensei, né? Quer dizer, lá eu vou estar explicando, eu tava explicando em inglês tudo lá para eles. E tocando, que é o que eu sei fazer, que eu gosto e que eu domino. Eu até fiquei bem feliz de estar ali com eles. Aí, como fala? Espera que eu me perdi aqui, gente, desculpa. Então, e eu abri aqui no Instagram para as pessoas verem que eu tava tocando. E é claro que dá medo, né, gente? Porque sempre dá, né? Você tá tocando para um pessoal que não conhece música brasileira. De repente você toca quem conhece música brasileira, né? Quem me conhece. Mas é muito legal. A coisa que eu mais domino a tocar hoje é piano e hinos, né? Hinos no piano, hinos no órgão. Não tenho problema nenhum, posso cantar, inclusive. Agora, pedir assim pra tocar recital de piano, que é o meu trabalho mesmo, né? Aí já não é aquele prazerzão, né? A gente tem que estudar o que vai ser tocado e tudo mais e corre todos os riscos, né? Até porque muda muito os programas. Eu sou organista há mais de 20 anos, então imagina que é pra dominar. Dila Tavares, amém. Ah, que legal que você gostou. Gente, eu tenho procurado trazer bastante conteúdo pra vocês lá no feed, de acordo com algumas caixinhas que eu vejo de perguntas, né? De acordo com algumas caixinhas eu coloco alguns conteúdos e esse é um conteúdo que eu acho que é muito importante, tá? Eu até poderia mudar o nome disso aqui, acho que nem tem mais eficiência, mas é como ler partitura melhor, né? Como que vocês podem tocar melhor os hinos. Eu queria muito que vocês treinassem e estudar dessa forma. Por exemplo, eu falei de vocês tocarem uma frase, ninguém pediu nenhuma lição. Então, não vou falar, mas eu vou falar por alto, a não ser que apareça uma lição do livro 3, do livro 2. Então, por exemplo, tem uma lição que você vai estudar a primeira frase. Separa lá, você tem que saber quantas frases tem. Se tiver 8 frases, você só tem 7 dias para estudar, você precisa escrever, tá? Então, você estudou muito bem uma frase da lição hoje, certo? Já passa para o próximo livro, primeira frase, próximo hino, primeira frase. Ok, amanhã, recapitula isso da segunda frase e assim por diante. Tá? Eu acho que isso é o melhor caminho, gente, para que vocês dominem leitura. Nossa, surgiu um pedido. É do livro 2, Lilian? Tá. Se for do livro 2, ela tem uns trechos aqui, sim, de repetição, né? Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu só vou virar a câmera. Ok, eu vou virar a câmera pra vocês verem a lição e eu vou mostrar ela. Espera só um pouquinho. Legal. Vamos lá. Então, eu tenho aqui o estudo 20, tá? Ignorem os post-it, deixa eu tirar. Que eu deixo marcado os pontinhos. Peraí. Não tô conseguindo tirar só com uma mão, mas enfim. Consegui. Pronto. Vamos lá. Então, no estudo 20, eu tenho isso. Tarirarirara. Isso aqui é uma frase, tudo bem? Aqui embaixo, essa frase ela é diferente no final. Então, o começo, ele é igual, né? Então, a primeira semifrase, ela é igual. Então, a frase inteira acaba aqui,
certo? E aqui começa de novo, então esse começo é igual, e aí essa segunda partezinha é diferente. Então, isso é igual a isso aqui é um pouquinho diferente. Ritmicamente é igual, E1, E2, E1, certo? E aqui, E1, E2, E1, mas a mão esquerda muda. Aqui, né, ela tá só no contratempo, e aqui ela tá toda completa. E aí eu tenho uma segunda seção. Certo? E é o mesmo esquema, gente. Aqui, ela não tá dividido, mas tem uma semifrase aqui, tá? Não tem respiração, mas é uma semifrase. E aqui volta. Tá vendo aqui, ó? E aí, daqui em diante, é diferente. Então, ele é o mesmo formato da lição de cima. Aqui é igual, aqui é diferente, aqui é igual e aqui é diferente, tá? Então, muito bem estudado o começo, você tem isso e o final é a mesma estrutura, tá? E muito estudado isso aqui, você já tem esse e é só estudar esse finalzinho. Lembrando que tem um da capo, então quando você voltar, isso aqui tem que estar perfeito. E aí? Clareei um pouco. Alguém quer pedir uma outra lição? Eu acho que de hino é bem mais difícil ter partes que se repetem dessa forma. Eu expliquei bem rápido, assim, só com a mão. Deu pra entender? Eu acho que não tem hino que repete. Se tiver, eles repetem mais... Amém, Lilian. Mais o soprano. Tô vendo aqui um assim de olho, eu não preparei nada de hino. Hino, na verdade, tem até alguns que eles repetem, mas também é só o soprano, não é as duas mãos. Nessas lições, tem muita lição que repetem idêntico. Deixa eu pegar uma outra lição que repete idêntico pra vocês verem. Vocês querem pedir pra eu analisar alguma lição? Eu escolhi o livro laranja porque eu tô aqui na mão, tá, gente? Eu acho que o próprio exercício 13. Para estudo 13. Peraí. Não. 27 nesse livro? Já falo dele. Por exemplo, eu acho que é o estudo 3. O estudo 3. Ai, meu Deus. Não tô conseguindo tirar. Ai, consegui. O estudo 3, ela tem essa frase aqui, né? Gente, deixa eu tirar o filtro aqui. Ou pelo menos amenizar. Certo? Essa é a primeira frase. Aqui tem a segunda frase. Aí eu tenho uma frase diferente que não repete, uma frase diferente que não repete. E aqui na quinta e na sexta frase ele volta igual. A única diferença dessa frase para essa frase é que aqui no baixo é mi, ré, mi e aqui no final é mi, ré, dó. Tudo bem? Então, essa lição ela tem 4 frases. A primeira, a segunda que vai até aqui, a terceira e a quarta. E aqui eu repito a 1 e a 2 de novo. Que poderia ser basicamente como um da capo, né? Deixa eu abrir o estudo 27. Tá, definitivamente ela tem. Já consegui olhar aqui pra... Deixa eu pôr aqui... Ai, meu Deus, o pedestal vai cair. Nitidamente, ela já tem uma repetição. Então, quando vocês forem estudar...
para aqui. Isso é uma frase que vocês vão estudar, tá? Aliás, uma semifrase, né? Ya, papá, pam, 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 param. Isso aqui em um dia, gente. Tudo bem? Mas vocês estudam mão direita, mão esquerda, pedaleira, todo aquele espaço que eu falei. Direita com a pedaleira. Gente, direita com a pedaleira. Quem já faz isso? Quem que já estuda direita com a pedaleira? Essa eu queria saber. Esquerda com a pedaleira. Depois só as mãos. E por último, tudo junto. Em uma frase. No caso, até aqui. Tá? Depois vem essa frase. Aqui seria uma semifrase, tá? Tem até uma barra dupla. O que significa barra dupla? Não, sério, gente, essa eu vou deixar vocês responderem. O que significa barra dupla? Vocês me respondem aí, não vou falar disso. Aí eu tenho uma segunda seção aqui, toda desenhadinha, e ela não repete, tá? Ela tem a frasezinha, essa aqui é errata, tá? Respira. Barra dupla de novo, que eu queria que vocês falassem a função. E aí volta. Deixa eu dar uma olhadinha se tá igual. Até aqui tá igual. Engraçado que aqui tá sem respiração, né? Aqui tem, ó. E aqui não tem, né? Interessante. Mas acho que deveria ter. Daqui em diante é diferente. É diferente. Na verdade ele junta. Essa aqui eu nunca tinha analisado. Não, isso mesmo. Ele muda. Isso aqui é uma frase diferente. Então, essa primeira frase até aqui é igual à primeira. E aqui é uma frase diferente que ele usa pra acabar, tá? Então, a única coisa igual que tem é essa primeira frase com essa. E sim, a resposta é troca de trecho, tá? Ok, deixa eu voltar aqui pra mim. Essa análise eu faço lição por lição, tá? Peraí, não sei se eu respondi, peraí, eu acho que eu falei assim. Sim, barra dupla, troca de trecho, tá? Então, tô indo pra sessão, sei lá, tô na estrofe do hino, tô indo pro coro, ou tô indo pra uma outra sessão que vocês podem até trocar de tonalidade ou não, ele indica, tá? Essa análise eu faço junto com as minhas alunas, né? Muitas delas já conseguem fazer autônomas, sozinhas mesmo, porque é importante você entender aquilo que repete. Tem lições que repetem muito. A 23 do volume 1, tá? Tô pensando aqui, assim, lembrando. A 23 do volume 1, se vocês olharem. O primeiro e o segundo sistema, eles repetem exatamente no terceiro e no quarto. Se você estudar só o primeiro e o segundo, você ganhou o terceiro e o quarto, tá? Então, às vezes, estudar inteiro, sem analisar, sem estudar por trechos, gente, vocês vão gastar muito mais tempo. Porque se você estudasse por trechos, vocês vão descobrir que tem outros trechos parecidos, ou não, né? E não ficar perdendo tempo. Se um trecho é igual, por que eu vou estudar ele de novo? Né? E eu tenho obrigação de tocar ele certo. Certo? Gente, vocês têm mais alguma pergunta? Eu vou deixar essa live salva pra vocês se verem, para que as pessoas que chegaram atrasadas não conseguiram ver do comecinho. Vocês têm alguma pergunta sobre estudo? Falei de Pomodoro. Falei como organizar mais ou menos o dia de estudo, tá? Outra coisa. Gente, precisa repetir as coisas, tá? Já consegui fazer o hino, né? E hoje é segunda-feira e minha aula na sexta. Não preciso mais pegar aquele hino? Claro que não, a gente precisa. Precisa pegar, gente. Pode pensar assim. O nosso trabalho, ele é de condicionamento. Só não é um condicionamento físico, né? Então, vocês pensam, né? Vamos lá, o jogador de futebol, que ele vai lá jogar, certo? Gente, vocês acham que eles não treinam fazer gol? Eles são melhores do mundo lá, no time Brasil. São os melhores do mundo.
Você acha que eles não treinam? Fazer gol? Ou treinar a perna, ou fazer academia, ou correr. Porque, pelo amor de Deus, gente, correr 45 minutos, 2 vezes, né? 90 minutos, no mínimo. É muita coisa, é condicionamento físico. Pensa lá, eu acho que o nosso trabalho, esse nosso estudo, ele é muito parecido com ginastas. Sei lá, a pessoa estuda, treina. E aí a ginasta vai lá nas Olimpíadas e cai no tatame. Entendeu? Mas ela treinou muito pra aquilo. Ela não tá trabalhando só o dia que ela vai lá e faz a pirueta dela, por exemplo, tá? Então tem que pensar um pouquinho nisso. A gente precisa do condicionamento. É treino e repetição, tá? A tendência é que com o passar do tempo a gente vai ficando melhor quando a gente toque, certo? Mas tem que estudar. Não adianta nada falar assim, nossa, eu sou organista há 30 anos, mas não toca em casa, não estuda os hinos, não pegou a Inário 5, não tem estratégia, felizmente, vai perder tempo estudando. Se tiver a estratégia certa, vocês conseguem pegar, gente, uma vez estudado certo, não precisa voltar, é só manter. Certo? Estudou certo, magnífico. Vocês podem até colocar metrônomo nessas partes. Estudou certo, com a estratégia certa, um trecho, você não precisa mais estudar ele. Você só repete para manter na aula, por exemplo, tá? Eu acredito que não tenha mais perguntas, mas, gente, do fundo do coração, façam isso que eu tô falando, tá? Estudem, pratiquem isso. E depois eu queria ver, vocês me contassem se na semana vocês perceberam alguma mudança, alguma melhoria no estudo de vocês, na aula para quem ainda está estudando, se vocês sentiram alguma diferença. Procurem algumas análises. Vocês sabem que eu respondo todos os directs. Se vocês mandarem uma foto, um vídeo, se eu não responder na hora, eu respondo depois. Mas me manda. Ah, tô com dúvida aqui, será que eu fiz uma análise certa, tudo? Lá eu pintei por cores, dá uma olhadinha. Tem 3, se eu não me engano, são 3 ou 4 análises. Inclusive, ontem saiu um vídeo da análise do estudo 8 do volume 2, tá? Então, dá uma olhadinha. Eu mostrei que é o que eu faço em aula. Eu tava fazendo uma aula coletiva online e eu analisei para elas o estudo 8. Então tá lá, gente. Se vocês seguirem isso, tenho certeza que vocês vão ter mais confiança para tocar. Tocar o hino 1, 2, 5. Vamos ver se ele é bom. Eu só tô com o piano aqui, tá, gente? Meu órgão fica lá no meu estúdio. Não fica aqui em casa. Tá, vou tocar ele pra gente encerrar. Se nesse meio tempo vocês tiverem alguma pergunta, aproveitem. Ai, essa aulinha. Deixa eu colocar aqui do lado. Espera aí. Ai, meu Deus. Provavelmente vai sair espelhado. Vou tocar só um versinho, tá? Gente, se alguém tiver mais alguma pergunta, eu gosto de falar, tá? Deixa escrito aqui. Ai, muitos coraçõezinhos, vocês são muito fofas. Meninas, eu acho que só tem meninas aqui, né? Peraí que... Ok. Ai, ficou torto de qualquer forma. É isso, então. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou... Amém, Ana, né? Amém.
Eu vou deixar salvo essa live depois. Eu vou ver se eu consigo deixar salvo agora. Senão, eu coloco aqui depois pra vocês. E mais uma vez, estou à disposição. Quero muito, a minha meta aqui é que todas as organistas ou candidatas não tenham medo de tocar, né? Eu quero que vocês tenham estratégias o suficiente para que vocês consigam chegar na igreja e falar assim, pode chamar qualquer hino. Ensaio, sabe aquele negócio de, não, toca você, não quero tocar esse hino. Acabou. E eu vou falar pra vocês que eu não incentivo nem as minhas alunas a ficarem escolhendo o hino. Eu fiquei feliz esses dias porque eu tenho uma aluna que ela é da minha comum e ela é de jovens. E eu fui no ensaio, né? Ela tava no ensaio e eu perguntei pra ela, eu falei, você quer pedir um hino de jovens? E ela falou assim, não. Ai, que legal, gente. Porque foi assim que eu ensinei, né? A não ter medo. E um dia eu vou chamar ela aqui, gente, pra contar essa história. E ela não chamou. E aí eu falei pro encarregado, vamos chamar o hino de jovens agora, tipo, pra ela poder tocar. Aí ele falou assim, chama. Eu falei, não quero chamar nenhum hino. Joga aí pro pessoal, né? Chamaram 446, gente. Povo sem luz, não é? Fala assim, não, povo sem luz. E ela foi sem medo de tocar. E essa é a ideia. Sem medo de tocar. Assim, sempre dá um medinho, né? Não é todo dia que a gente toca um 446. Mas essa é a ideia. Pra vocês chegarem lá, lê a partitura. Eu tenho aqui que vai tocar. Eu tenho a estratégia da contagem certa. Vou tocar. Certo? Então, eu acho que vocês precisam mais disso. Tá? Se eu puder ajudar para que todas vocês percam esse medo, que toquem qualquer hino, que se divirtam e que seja um prazer, sabe? Hino 37, eu vou, tá? Tranquilo. Só mão esquerda, eu toco. Sei lá, um hino difícil? Algumas falam o 24, hino 24, eu vou, tá? Então, essa é a minha meta, eu espero que aqui, de trazer conteúdos o suficiente para que vocês atinjam isso. Tá? Eu espero muito ajudar vocês. Espera que eu passo uns comentários aqui, eu não li. Que lindo, meu Deus, abençoe grandemente. Amém, Leia, amor. A Licinha também. Amém, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês mesmo. Depois eu vou ver. Eu vou até colocar nos stories para mais pessoas responderem. Se vocês quiserem, podemos fazer mais lives. E cada dia a gente escolhe um tema. A gente pode um dia estudar hinos juntas, estudar os métodos juntas. Tem alguns desafios que eu quero lançar. Por exemplo, tocar a mão esquerda contando, né? É uma coisa que eu sei que poucas pessoas fazem. Gente, quanto mais formas difíceis vocês estudarem, mais vocês serão produtivas, né? Então, tocar só a mão esquerda contando, sabe? Isso é muito bom. Tocar tudo contando os tempos, né? Não só indo pela melodia, contando, tendo clareza, sabe? Respondendo perguntas, é binário, tenário, é anacruse, é tético, o que é? Né? E nos aleatórios, sabe? Pegar e tocar. Metrônomo também, né? A gente pode pegar, estudar com metrônomo também. Pegar cada dia um tema, sabe? A gente pode pegar alguns hinos e estudar junto. Depois vocês vão lá no direct. Fala se vocês querem isso, tá? Legal, Elisângela. Essa é a meta, sem medo, entendeu? Primeiro hino é ser estudado ao 37. Então, assim, depois me fala se vocês têm interesse, tá? Eu já fiz lives no primeiro semestre inteiro e foi legal, mas eu tive que parar. Amém. Amém, Lilian. Eu tive que parar por questão de trabalho, porque eu tava com muita aula, gente. Eu não tava conseguindo ter tempo, né, de fazer as lives, porque eu precisava assumir mais aulas. Mas agora eu vou tentar encaixar novamente, para que a gente possa vir aqui e estudar juntas. Tá? Quero dividir o máximo de conhecimento possível com vocês. Vou trazer conteúdos pra isso. E vocês não deixem, gente. Vai lá. Tem várias aqui que já falaram comigo nos stories. Nos stories, sim. E lá no direct. Então, mandem mensagem pra mim. Tirem dúvidas, gente. Fiquem mais que à vontade. Que a minha ideia é ajudar vocês. E aí a gente partir pra uma fase em que a gente não tem medo de tocar os hinos. E acredite, gente, é totalmente possível, tá bom? É isso, eu vou ficando aqui. Gente, Deus abençoe pela presença. Bons estudos pra vocês, bom fim de semana. Aproveita o feriado pra estudar, tá bom? E a gente se fala mais, gente. Fiquem com Deus. Até mais.